Então, a gente pode ver que até aqui nós tivemos anos onde a energia feminina predominou. Tivemos muitos problemas, né, como a gente pôde ver, inclusive o maior pico astrológico do nosso século, mas todos os anos do ciclo de Saturno até agora tiveram uma predominância muito grande do elemento terra e do elemento água, principalmente com Plutão fincando o pé em Capricórnio e todos esses planetas importantes fazendo passagem por signo de terra e água. E isso significa que as coisas tendem a ter uma evolução um pouco mais lenta. Agora, isso começa a mudar a partir de 2024. E esse é um recado importante antes da gente entrar um pouco mais a fundo no ano de Mercúrio. Por quê? Porque nós temos, como eu estava mostrando naquela estrelinha inicial, nós temos aí cerca de alguns anos, né, 5, 6 anos, para começar a se preparar para isso que está chegando. Na verdade, essa energia ingressa em 2026, então a gente vai ter 2022, 2023 e um pedacinho de 2024, porque em 2024 a energia de fogo e ar começa a predominar. E o que isso significa, Paula? Isso significa que os conflitos que estão sendo plantados aqui durante esse ciclo, desde 2017, eles tendem a ganhar velocidade a partir de 2024, 2025. Né? Sendo que o ápice dessa velocidade vai ser 2027, o próximo ano do Sol. Então, o que isso significa? A gente está vendo uma série de conflitos geopolíticos, também uma expectativa de afrouxamento da pandemia, e estamos buscando mudanças, né, para tudo isso que vem nos cercando. A dica aqui na trilha é calma. As coisas elas podem estar instáveis agora, mas elas podem ficar ainda mais instáveis amanhã. E lembra que eu falei na primeira aula, né, que a água é densa, a água cai, cachoeira escorre para baixo, né, e a terra também é um elemento bem fixo. E depois que passar esse momento, a gente vai entrar num trânsito de fogo e de ar, onde a energia vai estar sendo completamente impulsionada à frente. Então, esses são anos de base, são anos onde a gente precisa investir na nossa resiliência e a gente precisa também investir na nossa segurança financeira, física, emocional, para que quando chegue o próximo pico, que vai ser ali por volta de 2026, 2027, a gente esteja já um pouquinho mais preparado e também um pouquinho curado desse tombo que a gente levou, né? Porque se a gente não vai dar para continuar caindo ladeira abaixo e não dá também para esperar soluções milagrosas. Porém, a gente pode ver que entre 2022 e 2024 a gente tem uma certa folga energética. Eu vou explicar o que isso significa. Gente, sempre vão ter as pessoas que vão ver o copo mais vazio do que cheio, e principalmente nesse ano de Mercúrio, vai ter muita gente sensacionalista. Agora, as fluências energéticas, as fluências astrais que estão sendo enviadas para nós, elas estão muito voltadas para o âmbito da cura, da recuperação e do fortalecimento. Então, a gente não vai ter trânsitos extremamente agressivos como os que a gente teve em 2020 e em 2021. Vão ser trânsitos bem mais folgados. Então, a gente precisa aproveitar esse momento de fluência, mesmo que ele não seja o momento mais ideal, porque esse momento também não existe um momento que não vai ter nenhum tipo de conflito entre os astros. Então, a gente precisa aproveitar isso, né? Para que quando chegue o próximo pico astrológico, a gente já esteja mais estabelecido e também já esteja mais curado. Então, 2022 e 2023 são anos extremamente favoráveis à cura, ao autorresgate
e também a finalização das suas mudanças, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso também no sentido desse choque que a gente levou em 2020. Eu vou voltar aqui um pouquinho para fazer essa analogia, né? Então, aqui estamos no ano de Mercúrio, depois, até 2027, que entre 2026 e 2027 é o próximo pico astrológico, a gente tem aí 4 anos, né, para se preparar e se fortalecer. Então, em 2017 inicia o ciclo de Saturno, né? Já anunciando esse problema, essa conjunção que a gente teria, já trazendo muitas questões de conflito para o mundo. Em 2018, né, 2019, e aqui em 2020 a gente tem essa grande conjunção. A gente pode dizer que essa grande conjunção foi um enorme tombo que a humanidade levou. Então, entre 2020, né, e 2025, 2021, que foi um ano também de muito caos e de muita quebra, muita ruptura. Então, em 2020 a gente teve uma energia de ruptura imensa, né, um grande abalo sísmico, e em 2021 isso continuou reverberando. Agora, em 2022, a gente vai ter essa janela que nos possibilita também o resgate da gente mesmo. Isso porque nós vamos ter menos trânsitos, né? Não é que não teremos nenhum, mas em comparação com os anos anteriores, eles vão ser mais pontuais e em menor quantidade. Então, isso significa que a gente vai conseguir andar adiante com a nossa vida pessoal sem ser tão afetado pelas mudanças externas. E isso se repete também em 2023, e em 2024 a coisa começa a mudar de figura, porque em 2024 Plutão finalmente vai sair do signo de Capricórnio e vai entrar no signo de Aquário. E quando Plutão entrar no signo de Aquário, que Plutão é a Hades, o senhor do submundo, o rapaz que realmente faz a transformação, ele vai começar a transformar ativamente a nossa sociedade. Enquanto Plutão passa por Capricórnio, ele está desestabilizando, modificando a estrutura social, a base social. Então, a gente está falando de política, a gente está falando muito de economia, de distribuição de recursos, e quando ele entra no signo de Aquário, ele passa a ativar a sociedade diretamente. Também, logo em seguida, em 2025, Urano começa também a fazer a sua transição e a sair de Touro para Gêmeos, e Netuno sai de Peixes para Áries. Então, a gente tem Netuno em Peixes, que é um signo de água, e Urano em Touro, que é um signo de terra, e Plutão em Capricórnio, que é um signo de terra. Quando a gente chega aqui em 2026, a gente já vai ter Netuno em Áries, que é um signo de ar, de fogo, perdão, junto com Saturno, e o Urano no signo de Gêmeos e Júpiter no signo de Leão. Então, a gente vê que vai estar pegando fogo durante 2026 e 2027. Vai ser o momento onde tudo que a gente está projetando, planejando e semeando vai ir para o mundo com uma grande força. E aqui sim a gente pode esperar mudanças a níveis coletivos, né? Mudanças que nos ativem também diretamente a nível coletivo. Então, é muito importante a gente usar esse ciclo, né? Esse pequeno ciclo que a gente tem para se preparar para tudo isso que vai rolar nos próximos anos. Antes de seguir adiante, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para uma coisinha importante que a gente tem aqui. Durante o ano de 2022, nós vamos ter uma grande presença do signo de Peixes. A aula de hoje agora vai ser toda sobre isso. Porém, essa energia toda que a gente vai falar sobre ela vai ser cobrada por Saturno a partir de 2023. Então, em 2023 e 2024, a gente vai ter Saturno no signo de Peixes, fazendo uma cobrança de tudo aquilo que foi expandido
dentro desses valores no ano de 2022. Então, a gente vai ver o que isso significa, mas é para vocês verem a importância do ano de Mercúrio nos próximos anos. Então, agora a gente vai ter essa energia aqui muito ativada. Em 2023, Saturno já chega aqui para começar a cobrar as consequências do que a gente plantou agora, no ano de Mercúrio. Em 2024 também. E depois a gente vai ter a chegada do nó do norte, com os eclipses no signo de Peixes, fazendo com que tudo que a gente fez agora no ano de Mercúrio seja ainda mais potencializado pela força desses eclipses que vão chegar entre 2025 e 2026. Então, vocês conseguem perceber já por aí a importância desse ano, que começa agora no dia 20 de março, porque ele vai estar definindo os nossos movimentos até o final dessa década, praticamente. Então, é importante que a gente se planeje bem e use esse momento para se fortalecer o máximo possível. Bom, vamos adiante aqui para falar mais um pouco sobre esse ano de Mercúrio. Então, a gente já vê aí, é um ano de polaridade água e terra, é um ano yin, um ano receptivo, aonde essa força de recepção que tem muito a ver com a Lua que também representa o elemento água. Então, essa ideia, né, do útero, da gravidez, de colocar as coisas para dentro, isso vai estar extremamente em alta